Review de verdade analisando pontos negativos e positivos do Narguilé MD Vegas gravando. Modo analista sério e influenciador imparcial ativado. Atenção, erro encontrado. Atenção, erro encontrado. Um malware foi encontrado. Em seu cérebro, caso não desative, não será possível fazer review sincero e imparcial. Posso desativá-lo? Sim, eu permito. Ódio pela Zig desativado com sucesso. Agora sim. Salve amantes da cultura do Arguile, muito prazer, eu sou Eric Soares e seja muitíssimo bem-vindo ao canal Cultura do Arguile TV. E hoje faremos um review de verdade, um review imparcial, deixando de lado todas as nossas paixões e mostrando todos os lados positivos e negativos do MD Vegas, um narguile de baixo custo com um design inspirado em um narguile europeu. É um narguile de aproximadamente de 260 a 300 reais. E hoje a gente vai conferir tudo que veio nessa caixinha aqui e saber se vale a pena ou não. O que veio dentro dessa caixa aqui? Vem um pegadorzinho, um pegadorzinho fuleiro, tá? Ele já tem um furador. Obviamente que você vai ter que fazer a ponta dele, tá? Porque ele vem meio que reto, você tem que fazer a ponta. É um pegador fuleiro, mas pelo menos vem o pegador. Tem muitos setups aí que nem isso vem. Tem um Roche tradicional, seria uma espécie de bate, né? Só que sem a telinha aqui, né? Esse Roche aqui é para fumar um sabor único. Inclusive, se vocês quiserem aprender a como climatizar um Roche em barro cru, eu te convido a comprar o meu curso Nargola Sem Segredos. O link está na descrição. Uma mangueira em silicone, eu não vou abrir porque eu não vou utilizá-la, mas mangueira de silicone não precisa mostrar que você já sabe como é. Uma molinha para a gente colocar a mangueira de silicone para ela não dobrar. E agora eu vou mostrar as outras partes e já ir montando o arguile junto com vocês. Vem um coração. No coração tem 5 dutos, um destinado para a mangueira e 4 para o respiro. Então, pelo menos na teoria, pessoal, a fumaça vai sair muito facilmente desse vaso, porque são 5 buracos para a saída da fumaça. Logo depois a gente tem essa central aqui com 15 saídas para a fumaça. Então a gente vai encaixar essa central no coração. Logo depois a gente vai colocar o duto central, mais conhecido como upstem. A gente rosqueia essa rosca menor, tá, pessoal? Essa rosca maior vai ficar para cima, porque a gente tem que colocar outras partes aqui em cima, inclusive o encaixe do Roche. Então a gente rosqueia aqui, vai ficar dessa forma, ó, mais ou menos assim. A central ela vai ficar só encaixada, só a upstem que vai ficar rosqueada no coração. Em cima a gente coloca essa partezinha que é responsável por travar a central no coração. A gente rosqueia ela. Aí a gente coloca essa on-ring, porque logo depois a gente vai colocar o prato, para o prato não ficar pegando nessa pecinha e não zoar, né, nenhuma das duas peças. Depois a gente vai colocar o encaixe do Roche também, que é rosqueável. Então o narguilé ele vai ficar meio que preso no estilo do mid, tá? Só o vaso que não é rosqueável. A contrapiteira também é rosqueável e tem um ring. Eu gosto dessa pegada de piteira rosqueável e você não precisa fazer uso da borracha de vedação. Essa Dawstem, ela me parece inox por fora, mas eu não acredito que ela seja toda inox, tá? Eu acho que ela é tipo meio que, vamos dizer assim, entre aspas, banhada a inox, tá? É só um folhado a inox. Deve ser ou alumínio ou metal. Não vou saber dizer pra vocês, né? Porque somente se eu cortasse ela pra saber. Ela tem um difusor. No caso desse difusor, já adianto pra vocês que não me agradou muito, porque você só consegue utilizar com o difusor. Até daria pra utilizar sem o difusor, só que aí ia ficar essa rosca feia aqui pra baixo, em contato com a água. Não dá pra você encaixar o difusor ao contrário, igual, por exemplo, no Zeus ou no Anubis Flex. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho de água e vou encaixar todo o corpo do narguilé nesse maravilhoso vaso. Galera, este vaso, ele tem 16 centímetros, tá? E é um encaixe macho. Eu gostei muito, é um vaso bem robusto, é grosso,
não é fino. Se quebrar, fudeu, tá? Vai ser muito difícil achar esse mesmo modelo aqui e esse mesmo tamanho. Porém, dá para colocar um vaso de 20 centímetros, o vaso que a gente utiliza no Temple da Sultan, ou na IB Baby, ou no Street. Narguilé MD Vegas, Roche Enigmata K2, papel alumínio Stan 40 micras em alto relevo, telinha da Mahala e 2 peças de carvão Fumax. Eu não havia falado sobre a piteira deste narguilé, é uma piteira bem simplesinha, tá? É em alumínio também. O conduíte eu estou usando da Zomo mesmo, meu, não gosto de utilizar mangueira de silicone. Na piteira aqui só tem o nome MD Ruka mesmo, tá? Ela é um pouco fina, então talvez isso restringe um pouco o fluxo, né? Vamos ver se isso vai se concretizar mesmo ou se eu tô equivocado, tá? Eu não gosto muito de piteiras finas, eu prefiro uma piteira mais grossa, mas é o que temos. No coração a gente tem uma gravação a laser escrito MD Ruka, bem minimalista aqui, gosto disso. No prato também, o prato, se você olhar bem, ele tem uma pegada meio que aço escovado, cara. Ah, eu tô degustando aqui o Aramint da Hazy Pimp Intensity Medium. Cara, é um narguilé com fluxo extremamente leve. Logo de cara, o que eu posso falar para vocês? A piteira não influenciou em nada. Obviamente que, pelo costume, né, eu preferia pegar uma outra piteira, tá? Eu trocaria a piteira se eu tivesse esse narguilé, já adianto para vocês. Mas vocês vão conseguir utilizar tranquilamente com essa piteira que vem nele. Ela não machuca a boca nem nada, o acabamento é legal. Tem alguns narguilés que vem com a parte aqui onde você encosta a boca, chega a cortar, né? Porque é mal acabado. Eles não lixam antes de mandar para o cliente. A tal stem dela, o diâmetro dela é muito grande, então por isso que é leve, tá? E junto aqui tem o difusor, então torna o fluxo ainda mais leve. Como que vocês fariam para solucionar o problema de ser leve, se isso for um problema para você? Cara, é só passar uma fita veda rosca em volta dos buraquinhos do difusor que acabou o problema. Cara, é muito leve, parece com qual setup? Parece com um Zeus, tá? É leve, bem parecido a leveza, o fluxo. Cara, silencioso pra caramba, tá? Você consegue utilizá-lo numa sala, tendo alguém dormindo do seu lado, não vai atrapalhar essa pessoa dormir, se essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha um sono leve, é muito silencioso, pessoal, é muito silencioso de verdade. Vamos ver o respiro, se funciona? Vamos ver se ele limpa o vaso. Limpa com uma facilidade absurda. Lembrando que são 4 vazões aqui no coração, então tem 4 dutos para a fumaça sair do vaso e 15 saídas. Obviamente, pessoal, não pegou na câmera aí, não sai fumaça por todos os buracos. Mas por que isso acontece? Porque ele sai com tanta rapidez que não dá tempo da fumaça se direcionar para todos os buraquinhos, tá? Você teria que ter um vaso maior, com um volume de fumaça maior dentro do vaso para conseguir fazer isso. Mas assim, isso não vai influenciar na usabilidade do narguilé. Eu também notei que sai uma fumacinha aqui pelo Roche, então isso quer dizer que ele é funcional tanto na questão de tirar toda a fumaça do vaso, quanto na questão de resfriar o Roche. Para quem não sabe, o respiro não serve apenas para tirar a fumaça do vaso, ele serve para resfriar o Roche. Quando você assopra, a água ela entra um pouquinho pela down stem e aí ela empurra a fumaça que tem aqui na down stem, empurra a fumaça que tem aqui na up stem e aí ela chega até o Roche, né, e sai de dentro para fora. Nisso tá vindo um ar que é mais frio do que o ar que está dentro do Roche. Joga para fora o ar quente dentro do Roche, então dá uma resfriada na essência.
Então eu recomendo que vocês façam mais vezes isso, caso você esteja sentindo um pouquinho de gosto de queimado na sua sessão, aí você dá umas purgadinhas, você vai ver umas fumacinhas saindo, você vai sentir que logo depois quando você puxar, vai vir menos gosto de queimado. Obviamente que você tem que estar atento na rotação dos carvões também. O narguilé vem completaço. O vaso não é fino, funciona bem o respiro, fluxo leve, não dá para deixar pesado somente com o que vem, mas dá para solucionar facilmente colocando uma veda-rosca no difusor. Mas nem tudo são flores nessa vida. Aqui vão alguns pontos que para você ou para algum narguileiro pode ser que seja caracterizado como defeitos. O prato, pessoal, é um prato bem fino, mas por que isso? Acredito eu que eles não deram tanta atenção no prato. Não tô querendo passar pano aqui não, tá, pessoal? Realmente eu acredito nisso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu realmente acredito muito nisso. Eu acho que eles não deram tanta atenção no prato, porque esse narguilé, o tamanho dele, por ele ser pequeno e ele tem um encaixe de vaso macho, ele tem a pegada de um narguilé europeu. E na Europa, eles não têm o hábito de bater o carvão no prato, porque eles utilizam muito controlador de calor. Então aqui já fica um adendo. Caso você seja um usuário de narguilé que costuma bater o carvão no prato e deixar uma terceira peça aqui descansando, esteja ciente que o prato é muito pequeno, então se você deixar acumular cinza aqui no prato, com a mínima brisa pode ser que a cinza caia para fora do prato, tá? E por ele ser fino, o prato vai esquentar muito facilmente e rápido, e esse calor pode irradiar para o setup também. Isso pode influenciar, inclusive, na questão de deixar a puxada mais quente, tá? A fumaça mais quente. Porque você esquenta o prato, né? Aí passa para o corpo aqui, para a central e para upstem. E aí quando a fumaça passar, essa parte também vai estar quente e a fumaça acaba ficando mais quente do que o normal. Então eu não recomendo que você fique batendo muito o carvão aqui nesse prato. Esse vaso, analisando só o vaso, ele é, na minha opinião, praticamente perfeito, tá? Para este setup. Porque ele condiz com o tamanho do setup. Ele é grosso e não vai quebrar facilmente. Porém, aqui temos um probleminha. O encaixe dele é macho. Esse tipo de vaso não é tão comum aqui no Brasil. Já adianto para vocês. Esse tamanho de vaso você não vai encontrar aqui no Brasil. Se quebrar e você quiser manter o narguilé original, fudeu. Porque você não vai encontrar. Só que você consegue utilizar um vaso de 20 centímetros. Um vaso daqueles que a gente utiliza, por exemplo, no Temple da Sultan, no Naibe Baby, no Street. Então assim, você consegue encontrar vaso no Brasil, porém não do mesmo tamanho. Obviamente que esses vasos eles são um pouco mais caros do que um vaso com encaixe fêmea. Os vasos que a gente utiliza, por exemplo, no Triton Zip, no Triton Bishop, no Anubis Flex, no Marajá Umbrella Nano, no Kini Sultan e por aí vai. É um vaso um pouco mais caro, tá? Então você tem que ter um pouquinho de cuidado para você não quebrar esse vaso, porque senão você vai ter que desembolsar em uma bagatela mais ou menos de 180 a 230 reais. Eu encontrei, quando eu estava montando, alguns resquícios de alumínio. Sabe quando você fura alguma peça de alumínio, que aquela peça que saiu quando você fez o furo cai? Eu encontrei algumas delas. Mas isso não vai influenciar em nada, porque ele é um narguilé com bom acabamento. Eles lixaram todas as partes que você observa que foi cortado, eles lixaram. Então não fica aquela coisa que vai cortar a sua mão. É bem construído. Cara, ainda que ele não viesse com o pegador, ainda que fuleiro, ainda que ele não viesse com um roche, que é um roche próprio para fumar um único sabor, eu acho que ele valeria esse preço de 260 a 300 reais. Inclusive, eu acredito
que ele está à frente de outros setups, como por exemplo, um Triton Zip, um Triton Bishop, obviamente que ele é mais caro do que o Bishop, né? Do que um Anubis Flex, do que um Zenith Flop. Se a questão do vaso, pessoal, não for um problema para vocês, podem comprar esse setup, o MD Vegas, que vocês não irão se arrepender. É um setup muito bom. Em questão de funcionalidade, eu acredito que ele esteja à frente desses setups que eu falei para vocês. Acabei de lembrar aqui, ó. Tive um insight agora, pessoal. Um último, aí sim é um defeitinho na minha opinião. O encaixe do Roche dele, ele é praticamente reto, tá? E aí o que acontece? Na minha opinião tem que ser meio que um funil, tem que ir aumentando. Por quê? Quando você encaixar o Roche, vai aumentando o tamanho, né, do encaixe do Roche, e vai chegar uma hora que ele não vai conseguir, ele vai travar, ele não vai descer mais. Por ele ser reto, dependendo do Roche que você estiver utilizando, se dentro do pescoço do Roche não for um funil, pode ser que você encaixe demais o Roche, no encaixe do Roche, e lá dentro ele bata em alguma parte do pescoço do Roche e quebre o pescoço do Roche. Então fique atento nisso aí. Isso sim, na minha opinião, é um defeito, mas se você ficar atento, né, você consegue minimizar isso aí e você não vai quebrar nenhum pescoço de Roche que você tem aí. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se eu não abordei alguma coisa que vocês gostariam que eu tivesse abordado, deixe aqui nos comentários. E como eu sempre digo pra vocês, respeite seu pai e sua mãe, fumar é prejudicial à saúde. Tamo junto, é nóis, falou. Modo analista sério e influenciador imparcial desativado.